Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre um artigo que acabou de sair, que chamou muito minha atenção. Tem relação com o chat GPT-3, né, que está sendo muito falado, e chamou minha atenção principalmente pelo título, né, a princípio. Teoria da mente pode ter emergido espontaneamente de um modelo de linguagem grande. Esse Large Language Models, LLM, é o tipo de tecnologia que existe por trás do chat GPT-3. Como é um artigo, né, que estava no Archive, o Archive é um lugar onde a gente armazena artigos que não passam por avaliação por pares. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado com os artigos que aparecem no Archive, porque não é uma revista, né? A gente tem que sempre tomar esse tipo de cuidado. Então eu fui atrás do autor, que eu não conhecia de nome, Kozinski. Aí eu dei uma olhada, né, no total de citações que tem os artigos deles, índice H, é muito alto o índice H, realmente excelente, 54. Já é um indicador, né, de boa reputação do autor. Ele está vinculado à Universidade de Stanford, que, né, nem precisa de apresentação, mas se fosse alguma outra universidade, daria para você procurar em algum ranking de universidades para ver se é uma universidade bem conceituada. Então, Stanford está em terceiro lugar nesse ranking da revista Times, que é um ranking bastante usado e bem conceituado. Então vamos ao artigo. Aqui está a primeira página do artigo, né, depois do resumo. Eu vou destacar aqui alguns pontos. O primeiro fala sobre a questão da teoria da mente. O que é essa teoria da mente? É um termo técnico, né, o pessoal usa na psicologia, que tenta tá relacionado com a capacidade do ser humano de identificar que existe mente, né, além da dele, né? Ele é capaz de começar a criar uma teoria de que tem outras pessoas no mundo que pensam, que formam uma visão do mundo, que têm crenças, que podem discordar dele, que podem ter sentimentos, que podem inclusive, né, pensar diferente, né, sobre algumas coisas, ter visões diferentes sobre uma mesma realidade. Isso é muito importante, ó, destacando aqui no artigo, e tem testes com crianças, com adultos, para ver se a pessoa está desenvolvendo ou já desenvolveu, em que nível está a teoria da mente dele. Isso está muito relacionado com a capacidade de sentir empatia, né? Porque ele começa a perceber que existem outras pessoas, autoconsciência de si mesmo, julgamentos morais, aí tem uma série de coisas que estão relacionadas com essa capacidade de criar uma teoria da mente. E desordens, né, vocês fazem testes para saber se a pessoa desenvolveu essa teoria ou não, e dependendo, né, do tipo de teoria da mente que desenvolve. Eu não sou especialista nessa área, pessoal, então eu só estou dando uma pincelada aqui em algumas coisas que eu pesquei desse artigo, que eu achei ele incrível. Pode estar relacionado com bipolaridade, esquizofrenia, psicopatia. Então, é um tipo de teste, né, que é feito aí já há muito tempo, consolidado. E aí, esse artigo, isso aqui que é bacana, ele faz, né, aplica esse teste para algumas inteligências artificiais, começando ali, ó, pelo GPT-1 de 2018. E notem que o desempenho, né, desses de 2018, 2020, GPT-3A, versões anteriores do GPT-3, simplesmente erravam tudo nesse teste. Não chegava nem perto aí de conseguir acertar as perguntas que são feitas no teste para identificar se a pessoa está formando uma teoria da mente. Mas em 2022 acontece um negócio incrível, recentemente, impressionante, que é, né, que o GPT-3 e o GPT-3.5 conseguem um desempenho agora muito bom nesse teste,
o GPT-3 equivalente ao de uma criança de 7 anos de idade, e o GPT 3.5, o equivalente a uma criança de 9 anos de idade. Praticamente gabaritou o teste, né? Conseguiu acertar tudo. Que tipo de teste é esse? Vou mostrar, o artigo mostra também. Isso aqui é uma imagem bem bacana do artigo. Como é que é esse teste? Como é que ele tenta identificar teoria da mente? Se conta uma história, né, para a criança. Nesse caso, é contada a história para o chat GPT-3, né? E aí você tem esses gráficos aqui no artigo, onde essa linha que eu anotei aí é uma escala de 0 a 1 ou de 0 a 100%, que está relacionada com a segurança do chat GPT-3 na resposta para a pergunta que está sendo feita. Tá? Então, 0 quer dizer não tem segurança nenhuma que a resposta seja aquela, e 100%, segurança de 100%, que a resposta é aquela que ele está dando. Aqui, do lado esquerdo, é uma pergunta que está relacionada com o que está acontecendo, com o real, seria com o mundo real da história. A história tem uma realidade, tá? E nessa realidade, a gente quer perguntar para o ChatGPT qual é a localização de um gato que aparece nessa história. E aí é feita uma pergunta, né? Que é, o gato está pulando para fora do quê? Da onde? Essa é a pergunta que é feita para o ChatGPT-3, certo? E tem duas respostas possíveis com base na história, que é uma cesta, basket, ou uma caixa, box. E do outro lado, tem uma outra pergunta que é feita também pelo ChatGPT-3, que é sobre a crença de um personagem da história sobre a localização do gato. Aí é feita uma pergunta aqui, ó. Quando John retorna de casa, ele vai procurar pelo gato onde? E aí tem, né, esses dois possíveis locais que aparecem na história, que é a caixa e a cesta. Aí, uma coisa bacana, ó, que essa linha verde, tá, que aparece aí nos dois gráficos, representa a cesta. Tá? A gente vai acompanhar a crença que o ChatGPT-3 tem em relação ao gato estar na cesta. A linha azul está relacionada com a crença do gato estar na caixa. E aqui, a gente tem que olhar de cima para baixo. No caso da localização do gato, né? Ó, reparem aqui que, sem dar nenhuma informação, essa informação é passada para o ChatGPT-3 em sequência, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar. Quando é feita só a pergunta, sem nenhuma informação adicional, né? Ó, a crença de que está na cesta, basket, é 0, né, do ChatGPT-3, e a crença de que está na caixa é um pouquinho maior que 20%, tá vendo? 0,2. Eu marquei com essa linha vermelha. E em relação à crença, né, ao que o ChatGPT-3 está sabendo sobre a crença do John, né, o que o John está acreditando nesse momento. Repara que é 0 tanto para box quanto para basket, tanto para cesta quanto para caixa, tá? E aí a gente começa a contar a história para o ChatGPT-3. Então começa lá, ó. Na sala, né, se encontram ali John, Mark, um gato, uma caixa e uma cesta. É assim que começa a história para ele. E aí a pergunta vai sendo repetida. E aí você nota aqui, no caso da localização do gato, que é aquela pergunta lá, né, de onde o gato pulou, já mudou a crença dele. Ele responderia, nesse caso, cesta, é o verde, tá vendo? Porque a cesta agora pulou para 0,5 ali, 50%. Ele acha, a confiança dele é que a resposta seja cesta de 50%, e a confiança de que a resposta seja caixa caiu levemente aí de 0, alguma coisa acima de 0,2 ali. Você vê pelo gráfico que caiu um pouquinho. Então ele responderia sexta, depois de receber essa informação. Ele pode estar fazendo alguma associação, né, entre as palavras, a distância entre as palavras, que ela parece próxima ou não.
Lembrando que ele traz toda a bagagem do treinamento que ele fez, né, naqueles bilhões de dados que ele teve antes. E aqui do outro lado, ó, reparem aqui a crença do John, né? O que o ChatGPT-3 sabe sobre o que o John está sabendo. Também mudou, né? No caso de box, de caixa, aumentou um pouquinho, passou de 0,2. E no caso de cesta, aumentou bastante, né? Chegou quase perto de 0, passou de 0,7 ali, né? Então ele responderia cesta também. Então nesse momento, a realidade está batendo com o que o John pensa a respeito da realidade. E aí vamos continuar aqui, ó. Então agora a gente acrescenta essa informação para o ChatGPT-3. John pega o gato e coloca ele na cesta. Ó, reparem que bacana agora, nesse momento, em relação à realidade, à localização do gato, o ChatGPT-3 agora tem certeza que o gato está na cesta. Por isso que vai para 100% a linha verde e a linha azul cai para 0%. E sobre a crença de John? Mesma coisa, a crença de John está combinando com a realidade. Reparei, ó, 0 para azul, 100% para verde, quer dizer, 100% para cesta. Aí mais uma informação aqui. O Mark pega o gato, né, tira da cesta e coloca na caixa, em box. Ó, reparem que, de novo, tanto em relação à realidade, do lado esquerdo, quanto em relação à crença de John, o ChatGPT-3 acerta. A crença ele tem um pouquinho mais de dúvida, não chegou no 0 e no 100%, mas ele acerta. Ele responderia aí, porque a linha azul está mais perto do 100%, que ele está numa caixa. E é correto, porque o Mark tirou ele, né, da cesta e jogou na caixa. Nesse momento, ó, acontece uma outra inversão. O John pega o gato, tira da caixa e coloca de volta na cesta. E o ChatGPT-3, beleza, acerta o que é a realidade e acerta o que o John está pensando. Aqui começa a ficar muito interessante. Aqui. Nesse momento, ele, John, né, que é o último, e aqui já é bacana o ChatGPT-3, como ele consegue acertar o contexto, ele deixa a sala e vai para a escola. Não mudou nada ainda, né? Não mudou nada ainda. Mas aqui, esse aqui é o impressionante aqui. Enquanto o John está fora, lembra que o John saiu e foi para a escola. O Mark, que continuou na sala, pega o gato, tira da cesta e coloca na caixa. Nesse momento, como o John está fora, ele não sabe que isso aconteceu. A realidade mudou. O gato agora, ó, reparem ali, ó, quando você pergunta pro ChatGPT-3 onde está o gato, ele está ali, ó, 100% que está na caixa. E em relação à cesta, 0%. Então ele responde que está na caixa. E em relação à crença do John, olha que bacana, ele consegue perceber que pro John, o gato continua na cesta. Olha lá, a cesta está próximo do 100%. Caiu um pouquinho, mas continua ali próximo de 100%. Isso é bacana, porque é o que dá o indício de que a IA, na verdade, se fosse um teste com um ser humano, não a IA. Depois eu vou comentar sobre isso. Mas se fosse um teste com um ser humano, é um indício de que o ser humano está começando a formular uma teoria de que a pessoa pode ter uma visão diferente da realidade. A mente da pessoa está carregando uma informação que não é a informação real, porque ele não viu acontecer. Aí são colocadas mais algumas coisas ali para tentar, né, confundir quem está fazendo o teste. Ó, o Mark, ele deixa a sala e volta para o trabalho. Aí o John volta, né, da escola para a sala e entra na sala. Aí no final, o John não sabe o que aconteceu na sala enquanto ele estava fora. E o ChatGPT mantém ali corretamente
a informação de onde está o gato e de onde John pensa que está o gato. Qual é o impacto disso, cara? Aqui é a parte de discussão do artigo. Ele coloca, é muito bacana esse artigo. Ou o teste que nós temos usado na psicologia aí precisa ser reexaminado, quer dizer, a gente está fazendo a coisa errada há décadas. Por quê? Se uma inteligência artificial supostamente burra aí, que só faz casamento de padrão, coisa do tipo, pode resolver esse teste sem ter formado na teoria da mente, quer dizer, ela não formou a teoria da mente, ela conseguiu responder por algum motivo, que a gente não entende ainda perfeitamente. Como é que a gente pode ter certeza que um ser humano também não está respondendo ali e não tem uma teoria da mente? Quer dizer, ele não está sabendo que existem outras pessoas, mas mesmo assim consegue acertar esse teste. Então isso já seria um negócio bastante importante, uma descoberta muito importante aí de uma deficiência num teste importantíssimo. O que a gente estava estudando sobre teoria da mente tem furos. A outra conclusão seria ainda mais surpreendente, que é de que essa inteligência artificial, o ChatGPT-3, está realmente melhorando a sua capacidade ou pode aumentar significativamente a sua capacidade de interação e comunicação com seres humanos, porque ela, de alguma forma, está desenvolvendo uma teoria da mente, o que abriria uma janela para que esse tipo de tecnologia, só baseada, né, em modelo de linguagem grande, poderia dar um passo no sentido de começar a sentir empatia, fazer julgamento moral e ter autoconsciência. Claro, isso é uma discussão, né? Provar esse tipo de coisa é muito difícil, mas é bastante impressionante, né, o que o ChatGPT-3 foi capaz de fazer com esse tipo de teste. Então fica aí a reflexão, e para quem tem interesse, né, no funcionamento do ChatGPT-3, eu tenho alguns vídeos, né, que falam, por exemplo, do Transformer, o GPT. Esse T do GPT é de Transformer. E modelos de linguagem também, eu falo um pouquinho. Embora a minha área seja visão computacional, a área de processamento de linguagem natural está muito próxima agora de visão computacional, porque a gente está usando o mesmo tipo de tecnologia. Inclusive, um dos meus interesses atuais em pesquisa é tentar ver como usar esses modelos de linguagem aí para a gente melhorar o desempenho em tarefas de visão computacional. É isso aí, pessoal. Até a próxima.